Meu nome é Vera Verri, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva pela COPSER. Hoje iremos apresentar a vocês a videoaula sobre piscicultura, onde trataremos dos seguintes temas: criação de peixes em sistemas de recirculação de água, boas práticas, salga, secagem e aproveitamento do pescado. Fiquem atentos, pois nosso vídeo estará dividido em 8 partes. Olá pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e estou aqui novamente a convite da COPSER para prestar uma até à distância para vocês, pelo projeto Bahia Produtiva. A nossa quarta videoaula será sobre criação de peixes em um sistema RAS, especificamente falando sobre a aquaponia, que é um tipo de sistema onde você faz um sistema integrado de criação de peixes com o cultivo de hortaliças, melhorando assim a sua renda. Então, o que é a aquaponia? A aquaponia é um sistema de produção de alimentos que combina a agricultura convencional, que é a criação de organismos aquáticos, tais como os caramujos, peixes, lagostas e camarões, com a hidroponia, que é o cultivo de plantas em água, em um ambiente simbiótico. E o que é um ambiente simbiótico, né? A simbiose se refere ao que? A associação de dois ou mais seres, que é o cultivo de peixes e o cultivo de hortaliças, que, embora sejam de espécies diferentes, vivem em conjunto, compartilham vantagens e se caracterizam como um só organismo. Então, acredita-se que a aquaponia ela cria um ambiente favorável, né, para que os organismos vivos eles vivem em conjunto, né? Tanto a criação de peixes quanto a criação de hortaliças, o cultivo de hortaliças. Então, o que acontece na aquaponia comparado à agricultura comum? Então, na agricultura comum, a excreção dos animais criados pode se acumular na água e aumentar o que? Sua toxicidade. No sistema aquapônico, a água da agricultura alimentam o sistema hidropônico, onde os subprodutos são quebrados por bactérias nitrificantes, né, dentro dos biofiltros, em nitrito e depois em nitrato, os quais são utilizados para a planta como nutrientes, porque você tem o nitrogênio e o fósforo, que são importantes para a planta, que vai estar dentro do seu sistema. Então, a água é recirculada e volta para o sistema de agricultura limpa. Então, com a técnica existente da hidroponia e agricultura, formam que uma base de qualquer sistema aquapônico. O tamanho, a complexidade e o tipo de alimentos produzidos em um sistema de aquaponia devem variar tanto em cada método distinto. Então, a aquaponia, ela surgiu, né, há muito tempo atrás, nas ilhas astecas, de cultivo agrícola. Então, conhecida como Chinampas, é um sistema considerado por alguns como sendo a primeira forma de aquaponia para a agricultura, então, onde as plantas eram cultivadas em ilhas fixas ou às vezes móveis em lagos rasos, sendo que os dejetos eram dragados nos canais das chinampas e nas cidades ao redor e utilizados para irrigar as plantas manualmente. Também tem indícios no sul da China, na Tailândia e na Indonésia que cultivavam os campos de arroz inundados em combinação com peixes. São citados como, por exemplo, sistemas aquapônicos remotos. Então, até hoje a gente encontra esse cultivo de arroz integrado com o cultivo de peixes, né, lá na China. Então, esses sistemas de policultivo existiram em muitos países do Extremo Oriente, cultivando peixes como oriental, parecido com a tuvira, enguia do pântano, carpa comum e cruciana, assim como os caracóis aquáticos e os campos de arroz inundados. E quais são os componentes da aquaponia? Então, a aquaponia consiste em duas partes principais, como a parte da agricultura para a criação de organismos aquáticos e a parte da hidropônica para o cultivo de plantas. Então,
Os efluentes aquáticos, resultado dos restos de ração e de dejetos de animais, como o peixe, acumulam na água devido ao sistema não circulante na maioria dos sistemas da agricultura convencional. O efluente se torna tóxico para os organismos aquáticos em altas concentrações, mas contém os nutrientes essenciais para o crescimento da planta. Então, embora consista primeiramente nessas duas partes, os sistemas aquapônicos são usualmente agrupados em diversos componentes e subsistemas responsáveis pela efetiva remoção dos dejetos sólidos, adição de base para neutralizar os ácidos ou para manutenção de oxigenação da água. Então, os componentes típicos que incluem o sistema aquapônico é um tanque de criação, que são tanques para o crescimento e alimentação dos peixes, um reservatório de sedimentação, unidade para capturar sobras de alimentos e excessos de biofilme e para a sedimentação de pequenas partículas. Temos também o biofiltro, que é um local onde as bactérias nitrificantes podem crescer e converter a amônia em nitrato, o qual é utilizado pela planta, né? Porque a gente pode ver nas aulas anteriores, a gente falou sobre o biofiltro e o sistema de aquaponia é um sistema de recirculação de água, então precisa do biofiltro, que é uma parte fundamental para ações das bactérias nitrificantes. Subsistema hidropônico, que é uma porção de sistema onde as plantas crescem, absorvendo o excesso de nutrientes de água, e o sumping, que é um poço coletor, o ponto mais baixo do sistema para onde a água passa e é bombeada de volta aos tanques de criação. Então, dependendo da certificação e do custo do sistema aquapônico, as unidades para a remoção de sólidos, biofiltragem e ou até os subsistemas hidropônicos podem ser combinados em apenas uma unidade ou um subsistema, o qual evita que a água flua diretamente da parte da agricultura para a parte hidropônica. As plantas, né? A hidroponia, a parte da hidroponia. Então, o que acontece? As plantas, elas são cultivadas assim como o sistema hidropônico, com suas raízes imersas na água, rica em nutrientes. Isso permite que absorva a amônia e seus metabolitos, que são tóxicos aos organismos aquáticos. Depois que a água passa pelo subsistema hidropônico, ela é limpa e oxigenada e pode retornar aos tanques de aquicultura. Então, é o ciclo contínuo. Então, não pode parar esse ciclo. Então, existem algumas aplicações comuns no sistema hidropônico. Nós temos a aquaponia alternante e temos outros tipos de sistema, né? Temos o tipo de jangada, onde nesse tipo de jangada as placas de isopor flutuantes em um reservatório relativamente fundo, onde você coloca as plantas nessa placa de isopor. Aqui temos um esqueminha explicando como é. Temos o tanque de criação de peixes, onde a água é bombeada, passando por um filtro depois. Depois essa água suja vai subir até a jangada, né? Essa placa de isopor. E as raízes na água, ela vai absorver os nutrientes essenciais para a planta, para o crescimento da planta, e vai retornar a água limpa para o sistema de aquaponia, para o sistema de criação de peixes. A aquaponia recirculante, onde a gente pode contrair bastante, né? Então, é uma mídia sólida com camadas de cascalho ou argila expandida contidas em um reservatório que é alimentado com água da aquicultura. E esse tipo de aquaponia é também conhecida como aquaponia de circuito fechado. Então, o que ocorre é essa água é bombeada para esse reservatório, passa por esse cascalho e por um dreno central volta ao tanque de cultivo, a água limpa.
Então, os peixes de água doce são organismos aquáticos mais comuns e criados na aquaponia, embora a lagosta de água doce e camarões também são algumas vezes utilizados, mas na prática a tilápia é o peixe que mais popular para os projetos pessoais e comerciais, justamente como foi visto no slide nas aulas anteriores, ele é um peixe robusto e ele se adapta muito bem às variações de temperatura, ele é mais resistente às doenças. Então, é o queridinho para ser implantado no sistema de recirculação de água e, consequentemente, na aquaponia, que não deixa de ser um sistema de recirculação de água. Nós temos aí na aquaponia também a presença de bactérias que fazem um processo de nitrificação, que é a nitrossomas, que são as bactérias que convertem a amônia em nitrito, e a nitrobactéria, bactéria que converte o nitrito em nitrato, como foi visto também nas aulas anteriores de recirculação de água. Então, a nitrificação é a conversão aeróbica de amônia em nitratos, que é mais importante na função do sistema de aquaponia, pois o que reduz a toxicidade da água para os peixes e permite que o nitrato resulte o que? O nitrato resultante seja removido pelas plantas para a sua nutrição. Então, a amônia é diretamente liberada na água para ser excretadas e as guelas do peixe como produto do seu metabolismo, e é preciso ser removido da água, já que maiores concentrações de amônia podem ser letais para o peixe. Então, embora as plantas possam absorver a amônia da água em algumas porcentagens, nitratos são assimilados mais facilmente. Então, e assim reduzindo o que? Eficialmente a toxicidade da água para os peixes. Então, a amônia pode ser convertida em outros compostos nitrogenados através de uma produção saudável. De que? Dessas bactérias, que é as nitrossomas e a nitrobactéria. Então, em sistema aquapônico, as bactérias são responsáveis por esse processo e formam um biofilme por toda a superfície sólida para que o sistema que está em constante contato com a água, as raízes submersas dos vegetais combinadas possuem uma grande área de superfície onde muitas bactérias podem acumular. Então, junto com essa concentração de amônia e nitritos na água, as áreas de superfície determinam a velocidade com qual a nitrificação acontece. Então, o cuidado por essas colônias de bactérias é muito importante para regular a constante assimilação de amônia e nitrito. Então, por isso, a maioria do sistema de aquaponia possui um biofiltro, o qual promove o crescimento, facilitando o crescimento dessas bactérias. Então, normalmente, após o sistema ter alcançado estabilidade, os níveis de amônia variam entre 0,25 e 2 ppm. Então, as bactérias são importantíssimas para manter o sistema aquapônico funcionando. Operação. 5 principais entradas no sistema são a água, o oxigênio, a luz, o alimento dos organismos e eletricidade para a bomba, o filtro e o aerador. Então, alevinos podem ser adicionados para repor os peixes maduros retirados do sistema para obter um sistema estável. Então, temos de saída um sistema aquapônico que pode produzir continuamente plantas, como hortaliças, que são produzidas na hidroponia, e as espécies aquáticas comestíveis criadas na agricultura. Então, existem princípios para você manter o sucesso da sua aquaponia, que são: use uma proporção de alimentação para cálculos de projetos, mantenha a entrada de alimentos relativamente constante, suplemente com cálcio, potássio e ferro, assegure uma boa aeração, remova os sólidos, seja cuidadoso com o cascalho, sobreestime o tamanho dos tubos, use pesticidas biológicos, assegure uma biofiltragem adequada e controle o pH, utilizando o que? Uma solução alcalina. Então é isso, pessoal. Espero ter mostrado um pouco sobre o cultivo
um sistema RAS aquapônico e até mais e até a próxima. Obrigada! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.